Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Se inscreva no canal. Me ajude aí, se inscreva no canal. Gente, esse pessoal do Bolsonaro aí não se cansam de passar vergonha. Olhem só. O Flávio Bolsonaro é o candidato a presidente do nosso país. Foi lá para os Estados Unidos para falar com o Trump, sem marcar. Sem marcar audiência, nada, se mandou para lá. Chegou lá, Trump não recebeu eles. Aí ele tentou falar com o Marco Rubio, também não. Aí o Marco Rubio mandou um recado pelo assessor dele para o Flávio Bolsonaro, né, que a decisão já estava tomada, que o Trump vai caminhar com Lula, porque abriu-se uma negociação diplomática com o presidente Lula e só faltou dizer, o nosso candidato é o presidente Lula. Aí o Flávio Bolsonaro, para não perder a pose, disse para a imprensa, né, que houve reunião, mas foram reuniões reservadas. A imprensa, os jornalistas perguntaram com quem foi essa reunião reservada, ele desconversou. Ele desconversou e foi para as redes sociais dele, o Flávio Bolsonaro, dizer que fez reuniões com os caras lá nos Estados Unidos. Mentira, tudo mentira. Foi barrado no baile. Barrado no baile, não teve nada. Outra situação que eu vejo é essa questão do Bolsonaro na prisão. Que eles reclamam. Gente, eu fico imaginando se o Bolsonaro tivesse numa prisão comum. Já tinha morrido. Olha, gente, eu nunca vi presidiário frouxo como esse Bolsonaro. Sinceramente, todo dia é um tipo de doença. Todo dia é um tipo de doença. Aí o Lula ficou um monte de tempo, quase 3 anos, nas mesmas condições que o Bolsonaro está. Nas mesmas. Nunca nós vimos o Lula reclamar de uma dor de cabeça na prisão. Porque lá não deixa de ser uma prisão, né? É um apartamento, mas o cara tá preso. O Lula ficou quase 3 anos, não reclamou de nada. Nós não vimos o Lula reclamar de nada. E olha que o Lula é o cachaceiro para eles, é o pinguço. O Lula tem quase 84 anos, me parece que o Lula tem, ou 78, não estou bem lembrado aqui. Só sei que ele é muito mais novo do que o Bolsonaro, que se dizia corpo de atleta, que nem a Covid pegaria ele. Nem a Covid pegaria ele, porque ele tinha o corpo de atleta. Tudo mentira para enganar trouxa. Tudo mentira para enganar trouxa. Gente, para a situação, agora Manaus, o Amazonas, o interior é Lula, mas Manaus, a cidade, ela é Bolsonaro. Agora que o Lula tá, me parece até que já passou em porcentagem de eleitores aqui em Manaus. Mas por que isso? Esse crescimento do Lula em Manaus não é de eleitor do Bolsonaro que está migrando para o Lula, não é. Eu sempre digo e repito, hoje no Brasil tem 3 segmentos de eleitores. Os bolsonaristas, os lulistas e aqueles que não são nem Lula e nem Bolsonaro. Nem Lula e nem Bolsonaro. Esse pessoal que não é nem Lula nem Bolsonaro são pessoas que estão tomando decisões e vindo para votar no Lula. Olhem só, gente. O Bolsonaro, em 4 anos de presidência, que eu saiba, não mandou R$1. Um real para o Amazonas. Não construiu uma crechezinha sequer. Não construiu. Não fez nada por Manaus. Às vezes que ele veio em Manaus, ou no Amazonas, foi vagabundar, gastando dinheiro público em pleno horário de trabalho.
Em cima de moto, para cima e para baixo, com um monte de retardado. Claro, tava ganhando, né? Para acompanhar o tal do mito. O mito que agora está preso e vive doente. Então, o governo Lula, gente, o que eu vou falar aqui, eu vi agora no Ronaldo Tiradentes, que eles não vão dar uma notícia fake, né? Mas eu já reparei no Brasil Transparência. Olha só, o governo Lula, em 3 anos de mandato, já liberou para o Amazonas, Bolsa Família, esses auxílios, farmácia popular, esse monte de coisas aí, questão social, questão econômica, tudo, 19 bilhões de reais. Vou repetir, o governo Lula, em 3 anos de governo, já mandou para investimento no Amazonas 19 bilhões de reais. E o Bolsonaro, em 4 anos, quanto mandou para o estado do Amazonas? Que eu saiba, nem um centavo. Nem um centavo. Eu me lembro que teve uma situação que, por intermédio do senador Omar Aziz, conseguiu uma verba para... Não, o prefeito Davi Almeida conseguiu uns milhões aqui para Manaus, no governo Bolsonaro. Aí o que aconteceu? Estava tudo ok para o Bolsonaro liberar esses milhões para Manaus, para a prefeitura, Davi Almeida. O Davi Almeida pega, antes de ser liberado o dinheiro, foi na casa do Omar conversarem institucionalmente sobre emendas do senador para Manaus, essas coisas, que é natural um prefeito, um governador ir atrás dos senadores do seu estado para fazer a ponte lá em Brasília. Aí o Bolsonaro soube que o Davi Almeida tinha ido na casa do Omar, o Omar que é contra politicamente o Bolsonaro ficou birrento, ficou com raiva, ficou com ciúme e cortou a grana, os milhões que vinham para Manaus. É a única vez que eu me lembro de dinheiro vindo para Manaus, que não veio, foi dessa vez do Davi Almeida, por ter feito uma visita institucionalmente ao senador da República, Omar Aziz. O Bolsonaro cortou os milhões que vinham para Manaus. É a única vez. Construções em Manaus, nenhuma. No Amazonas, nenhuma. Veio aqui em Manaus, em São Gabriel da Cachoeira, não inaugurar, mas sim reinaugurar uma ponte velha lá, que era para ele fazer com uma estrutura já de ferro, né, moderna. Não, fez de madeira novamente. Tirou a madeira velha e colocou a madeira nova. Foi a única obra do Bolsonaro que não foi obra do Bolsonaro. Ele veio em Manaus reinaugurar essa ponte lá em São Gabriel da Cachoeira. Então, resumindo, investimento do governo federal Bolsonaro no Amazonas, em Manaus e no Amazonas, zero. O Lula, volta a dizer, somente em 3 anos, 19 bilhões de reais para Manaus, para o Amazonas. Mas a cidade continua praticamente sendo bolsonarista. Bolsonaro passou 4 anos do seu mandato também tentando acabar com a Zona Franca de Manaus. Mas não conseguiu. E hoje a Zona Franca de Manaus deu um salto extraordinariamente para cima. Claro, se saltou para cima, é para cima, né? Então, a Zona Franca de Manaus se aproxima de quase 140 mil empregos. O faturamento da Zona Franca para 2026, segundo os empresários, vai beirar aos 260 bilhões de dólares. Com certeza o emprego vai triplicar. Mas a cidade continua rachada, Bolsonaro e Lula. Isso aí é mais uma evidência que o bolsonarismo é uma doença.
né? Síndrome de Estocolmo, onde eu te torturo e você me ama. Eu te bato e tu me amas, porque eu não vejo outra alternativa que não seja isso. Eu volto a dizer aqui, gente, Brasil agora, por intermédio de mais um filme sensacional, ganhamos os prêmios lá. Eu falei no último vídeo meu que a cultura brasileira ela corre risco. A cultura brasileira corre risco em 2026. A cultura, a educação, né, a própria economia, a própria democracia, a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal. Sabem por quê? Porque vai ter eleição e o interesse do bolsonarismo não é a presidência da República. Ele não tem interesse nisso, não. Tanto prova que o candidato deles é nada mais, nada menos que aquele rapaz lá, que tem um monte de processo, foi pego na rachadinha, o Flávio Bolsonaro, é o candidato da direita no Brasil. Tanto prova que ele não tem interesse na presidência que estão colocando o Flávio como candidato. O interesse da direita brasileira nessas eleições é ser a maioria absoluta na Câmara e no Senado. Aí, trabalhador, você corre um sério risco de perder todos os seus direitos que você tem hoje. Você vai perder. Se esses caras têm a maioria, eles vão fazer pior do que eles estão fazendo com este país. Esses malucos bolsonaristas. Então, por isso que eu digo, essa eleição agora de 2026, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muitos analistas políticos, cientistas políticos, historiadores da política brasileira de eleições, institutos de pesquisa, dizem: esta é uma eleição de maior importância que esse país vai ter. Eu digo também, o Brasil está na mão desses eleitores que não são nem Lula e nem Bolsonaro. Porque Lula e Bolsonaro estão em empate praticamente, né? E isso não vai diminuir. Os eleitores do Bolsonaro, o Bolsonaro pode fazer a maior perversidade que ele fazer, que o eleitor dele não deixa de votar nele, não deixa de idolatrar ele, não deixa de ter ele como seu guru, como seu mito, porque eles estão doentes. Então, a mão do país está nesses eleitores que não são nem Lula e nem Bolsonaro. Eles é o meio que vão decidir se o Brasil continua nas mãos do Brasil, nas mãos do Brasil. Sabe por quê? Porque também corre o risco, aí sim, se tiver uma tragédia desses caras ganharem a eleição, Estados Unidos não precisa invadir o Brasil. Não precisa, vão ser convidados para tomar conta das nossas riquezas minerais, dos nossos petróleos, de tudo, da nossa Amazônia. Não podemos esquecer disso. Então, eu volto a dizer, a eleição de 2026 é a eleição mais importante para a população deste país. Vamos, gente, vamos definitivamente não votar em nenhum candidato que se intitule bolsonarista. Esses caras passaram a ter ódio do Brasil e dos habitantes desse país. Tudo que é para beneficiar a população brasileira, a sociedade, eles votam contra a sociedade. Eles votam contra. Então, se eles tiverem a maioria no Congresso Nacional, nós vamos sofrer muito, gente. Esse país vai sofrer muito. Não só nós, mas as próprias instituições brasileiras, como a questão do meio ambiente. Você se lembra quando aquele Ricardo Salles falou: vamos aproveitar e abrir a porteira enquanto a empresa está interdita na Covid? E o Bolsonaro acabou com vários postos do IBAMA no Brasil para dar liberdade para os assassinos da Amazônia destruírem ela.
para colocar os seus bois, os seus gado, fazerem pasto da terra da Amazônia. Então, vamos ficar de olho nas eleições de 2026. Não vamos votar em candidatos bolsonaristas, nem para estadual, nem para federal, nem para o Senado, nem para governo. Vamos votar em políticos compromissados com a democracia, compromissado com as lutas dos trabalhadores, compromissado com a pátria, com o país. Tá bom, gente? Bom dia a todos.